E hoje eu senti de Deus de trazer uma palavra a respeito do valor do jejum. Será que jejum funciona, irmãos, hoje? Muitas vezes a gente fica observando que algumas coisas que são do Velho Testamento, quando nós começamos a falar na graça, na nova aliança, algumas pessoas dizem: pastor, mas Jesus até criticou alguns religiosos, porque eles jejuavam 3 vezes por semana, davam um dízimo até do presente que ganhava, e agora nós estamos aí para fazer 21 dias de jejum. Pastor, mas a graça agora também tem esse negócio de jejum? Então, irmãos, precisamos ter algumas respostas a essas perguntas, porque elas acontecem mesmo, né? Mas enfim, irmãos, pode ter certeza, depois, no final dessa mensagem, você vai ter uma fé muito aquecida para fazer esse jejum da maneira que Deus quer, da maneira correta. Porque sabe, jejum não é só ficar sem comer um período e está tudo resolvido. É muito mais do que isso, tá? É que a palavra jejum significa se privar de alimentos, de alguma coisa que te dá prazer, você teria normalmente direito de usar, de usufruir, e você abre mão por um propósito dentro de um período, ok? Pois bem, primeira coisa que eu quero que você faça é abrir a sua Bíblia lá em Isaías 58. Isaías 58, nós vamos ver que o povo de Deus, eles estavam vivendo um momento em que eles estavam começando a desacreditar de que Deus ainda agia no meio deles. E um dos motivos é que eles estavam fazendo jejum e nada estava acontecendo. E eles chegaram a uma conclusão de que não estava valendo a pena. Então, aqui no capítulo 58, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 3, nós vamos ver a reclamação do povo e vamos ver a resposta de Deus. Diz assim o Senhor, o texto bíblico de Isaías 58, 3. O povo pergunta a Deus: o que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? O Senhor responde. Diga para o irmão, Deus vai responder aqui essa pergunta: adianta jejuar ou não? A verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Boa pergunta. Será que eu desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? E Deus mesmo responde: não, não é esse o jejum que eu quero. Aleluia. Irmãos, olha que coisa interessante. Fazer jejum por fazer jejum não funciona. Fazer jejum só para ficar um período passando fome não funciona. Deus diz: no dia que você separa para jejuar, tem que ser um dia onde as suas orações sejam intensificadas. Então por que nós queremos fazer 21 dias de jejum? Para que a nossa fé aumente através do quê? Do ficar sem comer? Deus falou que não é isso que Ele quer. Então através do quê? Durante esses 21 dias, nós vamos intensificar as nossas orações. E aí vai cumprir, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e orar, e me buscar de todo o coração, eu vou ouvir do céu, vou abrir as janelas e vou derramar bênçãos sobre a sua vida, e você vai ver se valeu ou não a pena. Aleluia! Então, irmãos, Deus está dando a dica aqui. Nesse dia de jejum especial, nesses dias especiais, irmãos, nós queremos fazer exatamente isso, não apenas ficar sem comer. Agora eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 17, por quê? No Velho Testamento a gente sabia que o povo tinha o hábito de jejuar, mas e no Novo Testamento? A primeira pessoa que nós vemos, que depois do batismo vai para um deserto e fica 40 dias fazendo o quê, meus irmãos? Como é o nome dele? Ele sai das águas do batismo, vai para um deserto, fica 40 dias fazendo o quê, meus irmãos? Jejum. Quem é esse? Jesus. Irmão, se o meu Jesus sentiu necessidade de ficar 40 dias orando e falando com o Pai, jejuando, já me convenceu. Já me convenceu. O jejum é algo que Deus aceita, mas da maneira correta.
Aí nós vamos ver aqui no capítulo 17 de Mateus, uma coisa interessantíssima, que é a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e do mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Qual é a causa, irmão? Por que os discípulos oram e o demônio não sai? Jesus ora e o demônio não discute e vai embora. E aí eles falam: Senhor, mas nós fizemos tudo que está no manual. Nós fizemos tudo que nós vimos o Senhor falar e fazer. Mas o que aconteceu? Vocês fizeram, mas não acreditaram que o que vocês estavam fazendo estava cheio do poder que eu dei para vocês. Vocês oraram por orar. Vocês oraram em nome de Jesus, crendo que só fazendo uma oração forte resolve. Mas quantas pessoas às vezes se locomovem de um lugar para outro e vai lá para que alguém faça uma oração forte? Pessoas que mudam de uma igreja para outra, porque parece que naquela outra igreja tem um grupo de pessoas que fazem uma oração forte. Uma oração onde tem gritos, tem pancada, tem isso, tem aquilo. Irmãos, aqui Jesus está dizendo: isso não resolve. Os discípulos fizeram e não funcionou. E chega Jesus e dá uma ordem, e dá um comando e resolve. Aí eles querem saber por quê. E Jesus deixa bem claro: porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Aí Jesus conta um segredinho. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Aonde que entra o papel do jejum num caso como esse? Você está orando por uma situação e ela não se resolve de jeito nenhum, já faz tempo. Você já está quase desanimando, você está perdendo a fé, você está desistindo. E de repente o Espírito Santo fala para você: aumenta a sua fé. Como, Senhor? Aí o Espírito Santo fala para nós: leva a igreja a jejuar. Porque nesses dias de jejum, o nosso propósito é intensificar a nossa fé. Amém, queridos? Não é que ficar sem comer vai ter poder. Vai ter poder. Jesus, o Deus mesmo fala: vocês acham que eu quero que vocês passem fome? Não, um dia desse não me interessa, não mexe nada comigo. Ver vocês passar fome, se dobrar que nem um bambu verde, não adianta. Mas se vocês tiverem fé, aí a coisa acontece. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui nesse exemplo. Jesus disse que a causa do problema não se resolver ainda foi porque eles não tinham suficiente fé. E aí Jesus disse: mas para gerar fé, se vocês querem mesmo ter fé, se vocês querem mesmo acreditar que o Pai disse que tudo que pedirem em meu nome, crendo, receberão, experimenta fazer uso dessa ferramenta então, jejum. Quantos dão glória a Deus? Irmãos, jejum é um recurso para gerar fé. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 7, o versículo que está projetando aí, diz assim: eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Então a nossa fé é que nos abençoa. Lá em Mateus 15, eu quero ler com você, versículo 21. Mateus 15, um outro exemplo da fé fazendo coisas acontecerem. Aqui fala de uma mulher estrangeira. Versículo 21. Jesus saiu dali, foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus olhou e falou para ela: mulher barulhenta,
Os discípulos vieram aqui reclamar de você. Você pensa que eu não te ouvi? Eu te ouvi sim. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vim aqui resolver o problema dos israelitas. Você é cananeia. Aguarda a tua vez, aguarda o teu momento. Primeiro os filhos, depois eu trato os outros. Irmão, se você recebe uma resposta dessa, você não fica triste com Jesus? Mal educado, você não está vendo a minha necessidade? Tudo bem que eu não faço parte do teu povo, da tua religião, mas eu sei que o Senhor tem poder. Irmãos, ela tanto tinha fé que Jesus tinha poder, que ela falou: enquanto o Senhor não me curar, eu não paro de fazer barulho nesse lugar. Não paro, não paro, eu vou ficar gritando aqui. O Senhor vai ter que me ouvir, senão o Senhor não vai ter sossego. Aí, irmãos, tá, aquele versículo diz: pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aqui já tem um princípio, tem certas coisas, que aquela oraçãozinha de cabeceira, levanta a cama e faz uma oraçãozinha: o Senhor abençoe meu dia, muitas vezes não resolve alguns problemões. Muitas vezes problemas que precisam de soluções grandiosas, milagres, só acontece quando você cresce em fé, de que o Deus que você serve, o Deus que você aceitou, o Espírito Santo que está em você, a autoridade que Jesus diz que te deu é verdade. Mas para isso precisa orar, e muitas vezes separar um tempo para jejuar. Então a gente sabe aqui que de repente, irmãos, Jesus até fala assim: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. A resposta dela, gerando fé: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Dá glória a Deus. Por que a filha dela foi curada? Porque o primeiro não, a primeira indiferença de Jesus, a primeira insistência, a primeira oração dela, Jesus não deu bola. O que Jesus queria saber? Eu disse que eu premio, eu recompenso a fé. Não tem fé, não recebe. Vamos ver até onde que vai esse negócio. Mas ela sacou logo: não, ele pode. Eu creio tanto, eu só preciso insistir. Se eu insistir, eu vou convencer. Eu sei que ele pode, ele tem poder. Mas você crê que o problema pelo qual você está passando, Jesus tem poder para resolver? Não, se você não acreditar, não adianta fazer jejum e nem adianta orar. Se você falar: não, mas é que o meu problema, sabe o que acontece? Aí você vem enumerando o teu problema, aí você começa a crer que a dificuldade que você tem é uma coisa assim, impossível. Acho que isso até Deus não resolve. Você já orou você já viu aquelas pessoas que às vezes você fala assim: eu vou orar por você e Deus vai mover. Pastor, nem ora, porque eu acho que isso aqui não tem mais jeito. Eu até já estou conformado, já estou consolado, eu nem mais quero isso. Ok, então você nem acredita mais que Deus faz milagre. Então não vai acontecer nada, vai ser feito do jeito que você está falando. Mas se você falar: não, o Deus que eu creio é todo poderoso, o Jesus que eu aceitei é o Filho de Deus que está sentado lá, e ele disse que se eu tiver fé, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu vou receber. Fala para o irmão: o botãozinho que você tem que apertar, irmão, é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Como é que chama o botão? Fé. O botãozinho da fé, tamanho de um grãozinho de mostarda. Não vai ser um puta de um botãozão que você vai precisar ter um bração para empurrar. Não, botãozinho. Fé. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 53. Qual é a consequência da falta de fé? Olha, nós estamos falando de Jesus fazendo milagres. Nós estamos falando de Jesus por onde passa, as pessoas que têm fé recebem milagres e maravilhas. Mas aí Jesus está, irmãos, lá em Nazaré. Fala para o irmão: ele foi criado em Nazaré. Todo mundo conhecia Jesus em Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, todo mundo fala: mas esse daí é o filho de José e Maria, que trabalhava na carpintaria. Rimou. É o filho de Zé. Olha as suas irmãs aqui, começaram a falar o nome delas. E quantas vezes nós brincamos de cavalinho de pau aqui? Não, Jesus. Brincamos de pique. É esse aí que estão falando, que lá faz milagre, maravilha. É ele mesmo. Não sei não, hein? Só se mudou bastante. Só se mudou bastante. Porque esse Jesus que a gente brincava junto, nunca vimos ele fazer nada. Irmãos, o povo de Nazaré conhecia o Jesus de ouvir falar. Estão dizendo que lá ele faz, mas aqui nós nunca vimos fazer. E aí o texto diz, irmãos, no versículo 58, que por causa dessa falta de fé das pessoas, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? O que diz a sua Bíblia?
Eles não tinham fé. Aleluia. Então, a fé é o grande segredo para receber aquilo que nós precisamos. Mas Mateus capítulo 6, aqui nós temos no Mateus capítulo 6, Jesus falando sobre a constituição do reino. Sabe o que é constituição, né, irmão? O que é constituição? É o conjunto de leis e regras que diz que é assim que se faz as coisas. Então a Constituição brasileira diz assim que se faz a política aqui, assim que se administra essas coisas aqui. Aí Jesus está dizendo, sabe como é que vai funcionar o reino de Deus que eu vim implantar na terra? Tem 3 coisas básicas nesse meu reino. Primeiro, versículo 2, Mateus 6, versículo 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Elas fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Irmãos, o reino de Deus trabalha em cima de ações e reações. Você faz, você tem recompensa. É interessante que para entrar para o reino de Deus, você não adianta fazer. Para você poder fazer parte do reino de Deus, o seu nome ser escrito no reino dos filhos de Deus, do reino, é só pela fé no Filho de Deus, Jesus, amém? Quantos já fizeram isso, amém? Falei, eu já faço parte do reino. Já faz parte do reino? Os que fazem parte do reino aqui, dão grande glória ao rei. Aleluia. Aí Jesus fala, olha, sabe como é que funciona o meu reino? Meu reino funciona o seguinte, todo mundo nesse reino, eu quero trazer uma recompensa para você. Agora, quando você der alguma coisa, quando você fizer alguma oferta, aí Jesus diz como é que tem que proceder. Então, o meu foco aqui é o seguinte, observe o detalhe, quando você for dar, quando você for ofertar. Então, no reino de Deus, uma das coisas da constituição do reino é que os filhos do reino, eles dão, eles ofertam, eles têm compaixão das pessoas e da obra de Deus. Não tem jeito de você ser do reino se você não tem um coração generoso, que quando vê uma necessidade, seja de uma pessoa próxima ou distância, ou seja de uma obra de Deus, a casa do Senhor, a obra que nós chamamos de a igreja do Senhor Jesus, você olha para isso passando necessidade e você diz, não quero nem saber quem paga a força, quem paga a água, quem paga a luz, eu não quero nem saber, eu quero saber de eu ir lá e ser abençoado. Irmão, quebrando um preceito da constituição do reino, Jesus diz, quando vocês forem dar. Então Jesus presume aqui, os seus filhos têm coração generoso, porque Deus tem coração generoso. Ele começou o projeto da salvação dando o seu filho Jesus. Amém, queridos? Então, primeiro ponto, quando você for ofertar, quando você for dar. Segunda coisa, está lá no verso 5, o Senhor diz, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então a segunda coisa no reino é, nós oramos e nós somos recompensados. Está entendendo, irmãos? Quem faz parte do reino de Deus tem o hábito da oração. E quando nós oramos, o Senhor está dizendo aqui, quando você orar, vai vir um tipo de recompensa. Mas se você quer ser recompensado pelos homens, faça algo que os homens venham e te admirem. Ah, que oração linda, olha, você viu quando ele começou? Olha, ele usou uma palavra na oração que eu nem sei o significado, cadê o dicionário? Tão prolixo, tão culto, né? Jesus já recebeu a recompensa dele, foi admirado, foi elogiado, porque fez uma oração bonita. Jesus falou, não precisa nada disso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. Você às vezes não sabe nem falar direito, mas lá no seu quarto, você está pouco importando se tem alguém ouvindo o teu português errado, está importando. Mas quando você tem que orar em público, se eu chamar qualquer um dos irmãos, que irmão, olha para nós aqui no microfone, muitos irmãos vão falar, pastor, não estou preparado para isso. Por quê? Porque lá no nosso subconsciente, nós queremos dizer palavras que toquem o coração das pessoas. Mas irmãos, oração é para tocar o coração de Deus, não das pessoas, amém? Então Jesus diz, quando vocês orarem, então é porque crente ora. Fala para o irmão, crente ora. Amém? Faz parte do reino de Deus, oração. E a terceira coisa, verso 16,
quando vocês jejuarem. Não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, irmãos, jejum também traz recompensa. Qual é a recompensa que você quer do seu jejum? Que Deus seja tocado ou que as pessoas sejam impressionadas? Aqui, os hipócritas que jejuavam e não recebiam nada, e estavam reclamando para Deus: Senhor, a gente jejum resolve? Eu sei, porque o propósito de vocês é aparecer. Vocês já estão recebendo a admiração do povo. Já tem gente elogiando vocês, já tem gente se orgulhando de vocês, já tem gente citando vocês como modelo religioso. Então, vocês já receberam. Mas Jesus falou: não, quando você jejuar, ninguém precisa ficar sabendo. Lava o teu rosto, não precisa tocar trombeta. Por quê? O que você quer com o teu jejum? Tocar o coração de Deus. Irmãos, como é que você toca o coração de Deus? Passando fome ou falando com Ele? Falando com Ele. Então, irmãos, jejum é um tempo de oração intensificada. Aleluia. Na base da velha aliança, a pessoa tinha que fazer alguma coisa dentro das leis que Deus tinha mandado. Amém? Todo mundo concorda com isso? Deus deu as leis, os 10 mandamentos. A velha aliança dizia: todo mundo que cumprir tem o direito de receber, ok? Na nova aliança, irmãos, Jesus já fez tudo que precisava ser feito. O Pai, quando olha para mim, olha para você, Ele não fica esperando: vamos ver se dessa vez Ele faz o que precisa. Vamos ver se nesses 21 dias de jejum você vai fazer o que precisa. Você acha que Deus vai ficar olhando para nós nesses 21 dias e vendo se nós estamos fazendo o que precisa? Não. Jesus já fez tudo o que precisa. A glória a Deus. A obra já está consumada. Lembra da cruz? O braço na cruz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tatalastá. Amém, queridos? Então, irmãos, a base da nova aliança é fé. Não é fazer coisas, mas é crer mais. Velho Testamento: fazer coisas do jeito que Deus mandou e não inventa. A base da nova aliança: tenha fé de que o que o Senhor Jesus já conquistou para você é direito nosso, é herança nossa. Tomemos posse. Aleluia. Então, irmãos, 21 dias nós vamos orar para tomar posse da nossa posição espiritual. Glória a Deus. Esse é o propósito do nosso jejum. Os irmãos viram que o nosso desenho tem lá um morrinho com um sujeito com uma bandeirinha lá, né? Ok? A ideia é que quando você sobe e você enfinca a bandeira, você tomou posse daquele território, amém? Ok. Lá em Efésios 2, 5 e 6, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, falando do passado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele quem? Fala: juntamente com Jesus, nos ressuscitou. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Juntamente com Ele, nós fomos os depois que ressuscitamos no Espírito em Cristo. Você crê nisso, irmão? Se você não crê, o jejum vai ser para você crer que você espiritualmente é nova criatura. Espiritualmente você estava morto, mas o seu espírito renasceu para Deus. Ah, mas o que eu fiz? Você não fez nada, Jesus fez tudo. Você só apertou o botão da fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida para Ele, que Ele quer mudar a minha vida. Aleluia! Então, irmãos, juntamente com Ele, que nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Qual é a nossa posição em Cristo? Qual é a nossa posição em Cristo? Está grifado: sentado nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Você acredita que foi chamado para reinar com Cristo? Acredita mesmo? Tem hora que a fé não vacila. Tem hora que você fala: ah, sei não, e eu, esse sujeito aqui, olha, hoje o que eu fiz, imagina eu reinar com Cristo. Quem sou eu? Meu Deus não está olhando o nosso mérito. O que a palavra de Deus está dizendo, nós temos que acreditar. Quando o Senhor nos perdoou, o perdão que Ele nos deu foi para não olhar mais para os nossos pecados cometidos antes de ser nova criatura. E mesmo quando nova criatura peca, o Senhor está no céu intercedendo por nós. E todo momento Ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz.
Irmão, todo dia o Espírito Santo está falando: Pai, perdoa. Ele não sabe que ele foi chamado para sentar na região celestial. Olha ele sentado num boteco, olha ele sentado numa boate, olha ele sentado num lugar qualquer aí. Ele não foi salvo para isso. Senhor, fala isso para ele. Então, irmãos, nesses 21 dias nós vamos ter muitas palavras de Deus tocando o nosso coração aqui, para gerar fé no nosso coração. E depois nós vamos ser ministrados nessa fé para tomar posse e nos assentar ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Agora, irmãos, tomar posse de promessa e não de coisa que não foi prometida. Agora, o que Jesus prometeu? Uma das coisas lembra que Jesus falou: não precisa ficar triste porque eu vou embora. Eu estou dizendo que eu vou embora porque eu vou, e quando eu chegar lá eu vou pedir ao Pai que mande quem? O Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai ajudar vocês. Ele vai te convencer do pecado, ele vai convencer da justiça, ele vai convencer do erro. Então, irmãos, Jesus cumpriu isso ou não? Cumpriu ou não? No dia que ele subiu, os anjos falaram: por que vocês estão olhando? Que sonho cumprido, essa cara triste. Vocês estão achando que vocês foram abandonados? Não, lembra da promessa. Ele está indo lá porque ele diz que quando eu for, se eu não for não vai resolver, mas quando eu for, eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar. 40 dias depois, o que aconteceu? Dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todo mundo começou a falar coisas que nunca tinham falado, em línguas que nunca tinham falado. O povo começou a ver milagre que nunca tinha visto. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro pega a palavra e diz: olha, você sabe o que está acontecendo aqui, povo de Israel? Vocês sabem que vocês são aqueles que acreditam numa promessa que Deus fez lá para Abraão, né? Que ele havia de mandar o Messias. Ele mandou, é esse Jesus que vocês mataram. Ele é o Messias, Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, e vocês o crucificaram. Agora, irmãos, quase 3.000 pessoas caíram em pranto, choraram e falaram: agora que a gente está entendendo, quem que convenceu essas quase 3.000 pessoas que eles mataram o Filho de Deus, o Messias, que eles tinham que receber, eles rejeitaram? Quem que convenceu, irmão? Fala para o irmão: o Espírito Santo. Mais uma prova de que a promessa de que Jesus fez, de mandar o Espírito Santo, ele tinha cumprido. 3.000 foram para a água, se batizaram e começaram uma nova vida em Cristo. Aleluia! Uma outra promessa do Senhor, que está lá em Lucas 5:24, é a respeito do perdão dos pecados. Olha o que ele diz: vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse para um paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua cama e vai para casa. Irmãos, quando Jesus viu que aqueles homens furaram o telhado, desceram o paralítico na cama na frente dele, o que Jesus entendeu que eles queriam? O que eles queriam? Ver um milagre. Que milagre? O paralítico se levantar. Jesus sabia disso. Jesus ficou observando o tempo inteiro o estrago no telhado. Quem vai pagar essa conta? Não sei, coitado do dono da casa. Mas Jesus ficou só olhando: deixa eles fazer. Isso aí significa que eles têm fé. E quando o paralítico chegou ali, Jesus falou assim: quem pôs esse homem aqui, quem trouxe esse homem aqui tem fé, eu vou honrar a fé deles. Mas antes Jesus dá uma informação. Falou assim: paralítico, você que concordou de passar por tudo isso que esses loucos fizeram, porque eles quebraram o telhado, desceram você numa cama, você podia cair de lá e morrer. Mas você falou: não, pode fazer. Você tem fé também. Eles tiveram fé, vocês também têm fé. Mas deixa eu te dizer uma coisinha: por causa da tua fé, eu estou perdoando os teus pecados. O que isto significa? Que Jesus tem poder para perdoar pecados. Amém? A nossa fé em Jesus não é em vão, porque Ele é poderoso para perdoar pecados. Agora, o que é perdoar? Fala para mim, você tem o hábito, já perdoou alguma dívida de alguém? O que significa perdão para você? Perdão é dizer, todo dia, você não me pagou, né? Quando é que você vai me pagar? Eu não recebi ontem, mas hoje você vai receber. Não, o que é perdão? Olha, não precisa me pagar, não esquenta a cabeça, não se fala mais nisso e vão viver nova vida. Isso é perdão. Amém, irmãos? Então, Jesus, quando falou para aquele paralítico: olha, se alguém está pensando aqui que você está assim porque você tem pecado, deixa eu te falar uma coisa: os teus pecados estão perdoados. Que ninguém te cobre mais por ter um tipo de vida indigna. Mas, porque você teve fé e teus amigos têm fé, levanta dessa cama e anda. Oh, glória a Deus. Irmãos, Jesus cumpre a promessa de que Ele veio para perdoar pecados.
E ele ia fazer isso no momento que ele adquiriu o direito de perdoar pecados, quando ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é qualquer pessoa que fala, eu libero você dos seus pecados. Não, só Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Mas lá em 1 Pedro 1,3 também tem uma outra promessa do Senhor. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. O que Jesus prometeu e nos deu? Nova vida em Cristo. Fala para o irmão, você está vivendo uma nova vida. Irmãos, por que é preciso acreditar nisso? Por que tem hora que você precisa ter muita fé de que você está vivendo uma nova vida? Sabe por quê? As coisas da natureza antiga ainda estão aí cutucando a gente. Pessoas que pecaram por causa dos olhos, os teus olhos ainda estão vendo. Pessoas que pecaram por causa do paladar, do ato de beber ou de comer, a sua boca, a sua língua ainda está aí. Pessoas que pecaram o pecado sexual, os teus órgãos sexuais ainda estão funcionando. Então, queridos, tudo ainda está aí. Aí a palavra de Deus diz, mas para Deus você pode viver uma nova vida. Ou seja, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você ande no Espírito e não cumprirá mais a concupiscência da carne. Quando estão, glória a Deus. Então fala para o irmão, Jesus já me deu nova vida. Todo dia eu preciso me lembrar disso e tomar posse uma vez atrás da outra. Amém? O diabo não quer que você faça isso. O diabo quer que você se esqueça disso. O diabo quer valorizar os nossos erros que ainda acontecem, as nossas dificuldades que ainda são grandes. E ele fala, como que isso é nova vida? Só que a promessa não é nos transformar em anjo e levar para o céu. A promessa é nos tornar pessoas na terra, porque Jesus, que era Deus, se fez homem, para vir com o corpo que nós temos, passar pelas tentações que nós temos, mas mostrar que cheio do Espírito, ele não precisa cair no pecado. Mas quando cair, lembra, tem um intercessor, um advogado no céu, intercedendo por você. Todo dia o Senhor Jesus está dizendo sobre a minha vida, Pai, perdoa, Ele não sabe o que fez. Amém, queridos? Uma outra coisa, nós precisamos ter fé para tomar posse de 2 Coríntios 5,17. O que diz 2 Coríntios 5,17? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos de fé para crer que Deus não lembra os pecados que foram perdoados. Irmão, aqui precisa uma pausa. Eu coloquei esse texto de Hebreus 8:12, que diz assim, pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, aqui foi dito no Velho Testamento, e aqui o escritor de Hebreus faz questão de colocar no Novo Testamento, o livro da Nova Aliança. O Senhor está dizendo que aqueles pecados que Ele perdoou, no dia que você nasceu de novo, Ele riscou, Ele não lembra mais. Não chega diante dEle com essa história de confessar aquele pecado do seu antepassado, de confessar aquelas coisas que você se lembrou agora, estavam escondidas na sua mente, mas aí te levaram a fazer uma regressão. Então agora você se lembrou, e agora o que eu faço com isso? Não faz nada. O Senhor diz que não sabe o que você está falando. Aí você vai atrás do indivíduo que vai falar, vamos fazer quebra de maldição. Vem aqui, vamos lembrar aqui, e faz uma regressão mental. Lembra lá, tá, é mesmo, e a pessoa começa a encher o coração de medo. Aí a Bíblia diz que o medo ocupa o lugar da fé. Está entendendo, povo de Deus? Satanás quer que você lembre do seu passado para te envergonhar de novo, para que você fique então se sentindo humilhado e envergonhado. Só que Deus está dizendo, eu não me lembro e não te cobro mais. Aleluia! Eu vivo com isso. Hebreus 10:17 diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, e isso é para sempre. Não tem prazo de validade. Mas irmãos, agora eu quero falar rapidamente para você 5 motivos pelos quais você não pode entrar nesse jejum com esse propósito. 5 motivos. Porque tem o jeito errado de jejuar. Tem o jeito certo. Qual é o jeito certo? Gerar fé de que nós já temos o que o Senhor disse que nos deu.
E qual é o jeito errado? Primeiro ponto: achar que o jejum vai torná-lo mais justo, mais aceitável ou mais agradável a Deus. Vou aproveitar esse jejum porque aí eu vou ficar mais justo, eu vou ficar mais aceitável. Deus vai olhar para mim e vai sentir mais alegria. Por quê? Porque Ele vai te ver passando fome. Lembra o primeiro texto que eu comecei a ler aqui? Vocês pensam que eu quero ver vocês passando fome, se curvando que nem um bambu? Não me alegro com isso não gosto disso não. Então para que serve o jejum? Só para gerar fé, só para gerar fé, não para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Sabe por quê? A velha lei dizia que você precisava fazer coisas para se tornar aceitável, porque Deus tinha dado um padrão que se não fosse obedecido, então não aceitava. É o passa, não passa. 9,5 não é 10, não passa. Ok? Agora não, agora o negócio mudou, é pela fé. Aí, irmãos, tem um texto de Romanos capítulo 8 que diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, se não tem nada que pode separar do amor de Deus, pensa bem, o que você precisa fazer para chegar mais perto de Deus? Jejum. Não, irmão, você não vai jejuar para ficar mais perto de Deus com o teu jejum. Tira isso da sua cabeça. Amém? Está entendendo? Você já está perto de Deus o suficiente. Paulo diz como nós somos aceitos em Romanos 3, 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Filipenses 3,9, Paulo diz: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Eu já parei com isso. Isso significa que houve um tempo que Paulo fazia mesmo, ele guardava todas as leis para chegar mais perto de Deus, para adquirir o favor de Deus. Aqui ele está dizendo: eu já parei com isso. Você diz amém? Parou com isso também, irmão? Fazer coisa para tentar agradar a Deus, para chegar mais perto de Deus? Para com isso. Pois agora, olha só, é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então, você vai jejuar sim, para aumentar a sua fé em Jesus Cristo, e não para se sentir aceito, amado e próximo. Amém? Segunda coisa, você não vai jejuar para se tornar mais semelhante a Cristo, porque o que nos torna iguais a Jesus? Será que o jejum tem poder para isso? Ficar sem comer, sacrifício, tem poder de fazer você ficar parecido com Jesus? Pastor, mas Jesus não foi para o deserto, ficou 40 dias. Então, se eu também ficar um período de jejum, eu vou ficar parecido com Jesus. Mas, irmão, parecido com Jesus porque vai fazer jejum? Não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? O que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18? Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. O que nos faz ficar parecidos com Jesus, irmão? Lembra da mensagem que eu falei da cobra levantada numa haste? Que quem olhava para a cobra era curado da picada da cobra. Irmãos, o Senhor levantou Jesus lá na cruz. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós ficamos parecidos com Ele. Por que Jesus foi para a cruz? Porque Ele não quis praticar vingança, Ele não quis buscar os seus direitos, Ele não quis reivindicar o poder e a autoridade que Ele tinha para fazer justiça humana. Então, irmãos, quanto mais você olhar para Jesus, ou seja, as nossas atitudes, na hora de decidir, faço ou não faço, o que eu faço? Vai procurar na Bíblia, se o que você está querendo fazer, Jesus fez, ou recomendou que se fizesse. Se você não encontrar a Bíblia dizendo que Jesus fez, ou dizendo que Jesus aprova que se faça, não faça. Amém? Porque se você fizer o que Jesus fez,
você fica parecido com ele. Mas se você quiser apenas jejuar porque ele jejuou, você não vai ficar parecido com ele. Quantos dão glória a Deus? Terceiro motivo para você não jejuar: para ficar mais perto de Deus. Olha o que 1 Coríntios diz, 6,17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Irmãos, você acha que tem alguma coisa mais perto do que dentro? Você acredita que tem alguma coisa que é mais perto de você do que dentro de você? Quando você nasceu de novo no Espírito, o que aconteceu dentro de você? O Senhor Jesus colocou o Espírito Santo dentro de você. Então não tem nada que você possa fazer, inclusive o jejum, para você ficar mais perto do que você já está, o Espírito dentro de você. Então, irmãos, o seu jejum não é para te aproximar, não é para ficar mais perto de Deus. Não, esses 21 dias vou ficar na presença do Senhor. Ué, mas você tem saído? Você está andando por onde? Você está o tempo todo. Sabe o que constrange às vezes a gente, irmão? Sabe aquele negócio que o sujeito vai pecar? Ele fala assim: Espírito Santo, dá um tempo. Eu vou entrar aqui nesse boteco tomar um traguinho. Você pode ficar esperando aqui lá de fora, que eu não quero que você veja isso. Espírito Santo, eu vou fumar um baseado ali. Você não podia ficar esperando um pouquinho aqui? Porque eu não quero que você sinta o cheiro, eu não quero que você veja o estado que eu vou ficar enquanto eu estiver fazendo isso. Fica no canto aqui, vai, por favor. Você acha que tem jeito, irmãos? Não tem. Não tem. Aí o sujeito é um filho de Deus. Ele pode pecar ou não pode? Ele pode cair em pecado. Ele pode ser enganado pelo diabo. De repente, sabe onde ele vai ser encontrado? Dentro de um motel com uma mulher que não é dele. Pode ou não pode acontecer? Pode. Porque o seguinte, o diabo, o tentador, o enganador, ele não para, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira férias, azar dele, né? Então uma hora, ele nos pega despreparados, desprevenidos, ele nos engana, e quando você acorda, você fala: gente, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? Ok, você acha que nessa hora o Espírito Santo ficou embora? Pô, aí eu não entro. Não, você vai sozinho. Ele está lá. Eu estou lá. E aí está vendo tudo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai perder a paz, porque ele vai, de dentro para fora, falar com você, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus está intercedendo por você. O diabo está dizendo: porque você fez isso, ó, cai fora, que agora Deus virou o rosto e não quis nem saber. Não, o Senhor está dizendo: Ele se compadece de você, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que não ira facilmente, e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Quarto motivo para você não jejuar: para comprar a bênção de Deus. Não, primeiro não está à venda, tá? Deus não está vendendo bênção, não. Tem algumas igrejas por aí que podem estar falando: olha, a bênção aqui custa um vidro disso, um vidro daquilo, custa um chaveirinho, custa, sei lá. Mas a bênção de Deus não está vendendo, não. Amém? Aí lá em Efésios 1:3 diz: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, irmãos, todas as bênçãos de Deus, como salvação, é bênção; saúde, é bênção, é direito seu. Amém? Libertação, provisão, é bênção, é direito seu, já foi dado, toma posse, é seu direito. No jejum, você vai acreditar que isso é para você, porque a sua fé, no período de jejum, vai crescer em nome de Jesus. Aleluia! A última coisa é para forçar Deus a responder suas orações. Fala para o irmão: não jejue por isso. Quem acha que tem o braço mais forte que Deus? Acha que o jejum vai torcer o braço de Deus? Deus vai falar assim: agora depois dessa não tem outro jeito, ele nem merece, mas olha, jejuou, agora eu tenho que abençoar o cidadão. Não, o jejum não é algo que nós fazemos para Deus. O jejum é algo que nós fazemos para nós aumentarmos a nossa fé no Deus que cremos, no poder do Deus que nós cremos. O jejum não é algo que você faz para Deus, é algo que você faz para você
aumentar a sua fé em Deus. Aleluia. Por que então nós vamos jejuar, né? Tem tantos motivos aí que alguém podia dizer: ah, pastor, mas então, não sei não, eu estava pensando em fazer uma chantagemzinha com Deus, pagar 21 dias aí sem comer, fazendo um sacrifíciozinho aí, então não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas então, por que eu vou jejuar? Para intensificar a sua oração, para aumentar a sua fé. Jejum é estratégia espiritual, destinada a canalizar e expressar o nosso desejo por Deus. Jejum é para quem não está satisfeito com o mundo e quer desfrutar mais da comunhão com Deus, passando mais tempo em comunhão com Ele. Jejum, então, se você não está satisfeito com o mundo, com o que o mundo está te dando, faz um jejum para passar mais tempo com Deus e sentir o que Deus vai te dar. Faça um jejum para passar mais tempo com Deus, para você sentir o que Deus já te deu, o que Deus quer te dar, e que você só precisa tomar posse, só para isso. Amém? Agora, alguém está perguntando: pastor, quais são as formas de jejuar? Nós vamos fazer esses 21 dias, o que vai ser esse negócio de jejum? Bom, eu quero dizer para você que jejum é uma abstinência de tudo que é legítimo e que você pode usar, né? E você se abstém daquilo, aquilo pode ser feito? Pode. Ah, mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu quero que nesse período que eu estou fazendo isso, eu quero orar mais, eu quero ler a palavra, eu quero buscar mais em Deus. Então, você pode escolher qualquer coisa que você ama fazer, e nesse período você vai jejuar de fazer isso, e você vai passar esse tempo com Deus, ok? Mas, normalmente, jejum significa privação de alimentos. Jejum significa ficar sem comer. Você pode ficar sem assistir televisão, você pode ficar sem isso, aquilo outro, mas normalmente, jejum é um período de passar fome. Mas por que passar fome? Porque no momento que nós sentimos alguma necessidade, nós sentimos como é importante saber que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Então muitas vezes, Jesus ficou 40 dias sem comer, e quando ele sai, a primeira coisa que o diabo oferece é comida, e ele fala: Satanás, você não sabe das coisas. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é essas coisas. O homem vive quando ele fala, quando ele vive pela palavra que sai da boca de Deus, quando ele fala para ele o que Deus fala dele. Amém, queridos? Então a nossa vida consiste em andar pela fé, mas muitas vezes o envolvimento com a vida prática do material nos faz negligenciar o caminhar por fé. Você vai fazer um negócio e você, a primeira coisa que pensa é a viabilidade técnica, a possibilidade econômica, e vai por aí, porque isso são os recursos que nós temos na mão. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, se não tiver dinheiro, Ele manda. Vai lá pescar, tem um peixe, Pedro, você vai pegar, na boca dele tem dinheiro, você vai pagar o meu imposto, o teu imposto. Dinheiro na boca de peixe, irmão? Justamente aquele que ele pegou tinha dinheiro? Porque para Deus nada é impossível, amém? Então, irmãos, nós temos que acreditar em milagre. Agora, Mateus 6, 16 a 18, esses 3 versículos aqui, ele fala como jejuar. Nós já lemos o texto, mas eu quero ler de novo só esses 3 versículos com você. Quando você jejuar, não faça uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saibam que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, irmãos, faça o teu jejum de um modo que mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo, e o que interessa é o que Deus vê, que a recompensa vem do que Deus vê. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir, irmãos, te motivando a fazer o jejum em cima de alguns exemplos. Por exemplo, a igreja primitiva jejuava.
Lá em Atos capítulo 13, verso 1, fala de um momento em que houve necessidade de enviar mais pessoas para pregar o Evangelho. Missão evangelística. E o Espírito Santo falou: me separa Barnabé e me separa Paulo. Separaram e foram orar e jejuar. E depois da oração e do jejum, o Espírito confirmou: pode enviar que vai ter a minha bênção. Então, a igreja primitiva, os apóstolos jejuavam. Então nós podemos jejuar tranquilamente. Agora eu vou pedir para você declarar esse versículo que está aí projetado. Vamos ler junto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Diga: eu creio que Deus falou sério. Eu vou orar, me humilhar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou me converter, eu vou me aproximar daquilo que Deus planejou para mim. Eu quero chegar mais perto todo dia do projeto que Deus tem, através da minha fé naquilo que Deus diz que eu tenho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar.